Seja muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica Online. Nós adotamos a revista Compromisso da Convicção Editora. Estamos na lição de número 1. Já fizemos o primeiro vídeo com a introdução desta, que inclusive o link se encontra na descrição deste vídeo. Você pode acessar. Mas vamos agora falar sobre Judá entre injustiça social e ameaça estrangeira, pois é assunto do nosso primeiro tópico, dando o pontapé inicial nesse terceiro trimestre de 2026. A propósito, eu quero agradecer a presença de cada um de vocês que tem me acompanhado, você que de repente chegou agora, eu careço de oração, enfim, que você possa continuar conosco, nos sustentando nesse quesito espiritual e que eu possa, de alguma forma, contribuir para o enriquecimento espiritual dos irmãos espalhados pelo nosso país. Feito esta colocação, é importante a gente nos situar historicamente, porque o cenário político de Judá é descrito como um período extremamente delicado da história de Judá, numa referência ao Reino do Sul, aproximadamente entre os anos 750 e 700 anos antes de Cristo. Nós estamos vendo aqui várias datas em relação a esse primeiro tópico, mas é importante você saber o seguinte, que havia três reis que são destacados dentro daquele período histórico: Uzias, Jotão, Acais e, posteriormente, Ezequias. Mas o que estava acontecendo no mundo, você pode indagar. Pois bem, a Assíria era um grande império na época, mas muito violenta, além do que tinha uma visão expansionista, muito cruel militarmente falando e dominadora das nações menores. Israel e Judá viviam sob pressão constante. Com relação ao rei Uzias, já que menciona aqui na revista, quando Uzias assumiu o trono da nação, conforme nós temos nesta parte aqui, nós vamos apontar algumas coisas. Por exemplo, ele trouxe crescimento econômico, expansão territorial, além de fortalecimento militar. Mas, historicamente falando, isso gerou, sabe o quê? Estabilidade. Mas existe um detalhe importante. Prosperidade nem sempre significa saúde espiritual. Às vezes, as nossas famílias vão prosperando, prosperando, economicamente falando, financeiramente, porém, espiritualmente, às vezes as nossas famílias estão em frangalhos. Daí a necessidade de buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. As coisas que serão acrescentadas pelo Senhor, de acordo com a promessa dele, são justamente as coisas básicas, as coisas realmente necessárias. Dito isto, a gente avança um pouco mais, porque, apesar da prosperidade no reinado de Uzias, havia essa idolatria muito grande, além da desigualdade social que estava crescendo de uma forma assustadora, e sem falar que os ricos se aproveitavam dos pobres. E isso é muito semelhante ao período do profeta Amós. Agora, com relação a um outro rei que é citado, porque nós vimos sobre o rei Uzias, vamos mencionar o Acais. Isso mesmo. Por quê? O rei Acais, para se ter uma ideia, ele foi um dos reis mais perversos de Judá. Você pode ler Segundo Reis, capítulo 16, Segundo Crônicas, capítulo 28, vai observar que ele praticou idolatria, queimou filhos em sacrifício, copiou altares pagãos da Assíria, fechou elementos do culto verdadeiro. Historicamente, Acais fez alianças políticas com a Assíria para sobreviver. Houve um conluio com a Síria para se manter de pé e, sobretudo, vivo. Mas espiritualmente, o que que isso significava? Quanto mais naquele reinado
confiava no império da Síria, que era, na verdade, um império humano, deixava de confiar em Deus. Não é diferente nos dias atuais. Às vezes nós confiamos mais em alguns conchavos, com algumas pessoas tidas como importantes no meio da sociedade, do que necessariamente em Deus. Aparece um outro rei durante aquele período, que é justamente Ezequias. Quando a gente menciona Ezequias, é importante lembrar de algo que é singular. Houve uma reforma, isso mesmo, uma reforma espiritual. Depois surgiu Ezequias, graças ao nosso bom Deus e para o bem do povo, porque Ezequias ele vai promover aquela restauração do culto, a destruição dos ídolos, ele não aceitou em hipótese alguma, e inclusive houve um retorno à aliança com Deus. E historicamente falando, Ezequias evitou a destruição total de Judá porque o fim estava próximo do Reino do Sul. Mas enquanto o Reino do Norte caiu em 722 anos antes de Cristo, Judá permaneceu durante um pouco mais de tempo. Agora, quando a gente vai para a Bíblia Sagrada, quando analisa essa questão do pecado da nação, que a gente vê dentro desse contexto aplicado por Miqueias? Bom, o pecado da nação era a idolatria. Literalmente, o povo abandonou Deus. Mas além da idolatria, havia a corrupção. Os líderes se aproveitavam do povo, oprimia os mais pobres, as pessoas. E havia um terceiro pecado, a injustiça social. Os ricos tomavam literalmente as terras e os direitos dos pobres. Tudo isso naquele tempo. E a grande questão, talvez a central, é que o povo queria as bênçãos de Deus. O povo queria a proteção divina, o povo queria a prosperidade, mas sem obedecer à aliança. Não era só a questão com os ricos, mas com os pobres, mesmo aqueles que estavam sendo massacrados, oprimidos, que estavam sendo usados pelos maiorais, eles não queriam obedecer à lei. E essa é a grande tensão no livro. Às vezes, as pessoas nos dias atuais agem da mesma forma. Elas querem ser bem-sucedidas, não apenas na área econômica, na área emocional, sentimental, conjugal, familiar, mas não querem adotar princípios bíblicos, talvez porque consideram-os ultrapassados, ou ainda julgam ser sábias demais a ponto de querer estabelecer um padrão para todas as áreas de sua vida. Mas nós temos um princípio. Na Bíblia, justiça não é apenas legalidade. Tanto é que há uma palavra hebraica relacionada à justiça que vai envolver retidão, fidelidade, integridade, proteção dos vulneráveis. Por isso que Deus reage tão fortemente contra a opressão. Agora, vamos analisar um pouco mais detalhadamente esse contexto, ainda dentro do primeiro tópico, Judá entre injustiça social e ameaça estrangeira. Quando menciona esse tópico, esse título mostra dois perigos. O perigo externo, que é justamente a Síria ameaçando destruir Judá, mas o perigo interno, que é o pecado destruindo Judá por dentro. Meus irmãos, não é apenas no ambiente da IBD, a partir do púlpito também. Em qualquer local que a palavra de Deus é lida, entendida, devidamente interpretada e aplicada às nossas vidas, a gente precisa aprender de uma vez por todas que o pecado estava destruindo Judá por dentro. E o maior inimigo de Judá não era a Assíria, era a sua corrupção espiritual. O nosso maior inimigo não é uma ideologia, é a corrupção espiritual. Está relacionada às nossas mazelas espirituais.
se a gente não tiver consciência das nossas misérias espirituais e o quanto somos dependentes da graça e da misericórdia de Deus, não vai ter jeito, inclusive para nós. Mas graças ao nosso bom Deus, que Ele enviou Cristo Jesus para morrer pelos nossos pecados. Muitas vezes nós queremos culpar o governo, nós queremos culpar a sociedade, culpar a cultura, culpar a economia, mas Deus está mostrando para nós que a crise começa no coração humano. Lembra daquela frase dita muitas vezes de uma forma batida e repetida? Família fraca, igreja fraca. Família forte, igreja forte. E as nossas famílias, como estão? Estão sendo fortalecidas, robustecidas pela palavra de Deus? Ou estão vazias de Deus? Ou as pessoas não estão tendo mais tempo para ler, assimilar, meditar e, sobretudo, praticar a palavra de Deus? São considerações importantes que precisamos fazer, porque Judá manteve-se subjugada ao reino do norte. Judá é o reino do sul. E qual é o significado dentro da época se nós pudéssemos voltar naquele período? Suponhamos que nós vamos inventar a máquina do tempo. Vamos voltar justamente para lá. Durante aquele século oitavo antes de Cristo, Israel, que é o reino do norte, teve muito mais poder político do que Judá, que era o reino do sul. Jeroboão II fortaleceu economicamente Israel. Judá ficou enfraquecida, cambaleante. Uzias conseguiu libertar-se, porque a gente aprende na história da Bíblia, naquele período do Antigo Testamento, que houve uma recuperação política e militar. Mas sabe o que acontece? O profeta ele deixa claro que crescimento político sem santidade produz corrupção sofisticada. Às vezes a gente vota em alguém para formar e ampliar a chamada bancada evangélica lá em Brasília. Mas se não houver santidade nas pessoas que nós estamos elegendo e colocando lá, não vai haver um resultado satisfatório. Por isso que quando a gente se reporta para aquele período, nós temos que observar, meus irmãos, que a idolatria, a corrupção, a injustiça correram soltas. Aqui a gente vai ter um avanço espiritual importante quando a gente estuda, porque quando a gente analisa a idolatria, a corrupção e injustiça social, quando Deus sai do centro, ele é retirado do centro, o dinheiro ocupa, o poder ocupa, o ego humano ocupa. É muito eu. É muito dinheiro, é muita coisa material, abundância material, porque toda corrupção social nasce primeiro de uma corrupção espiritual. É uma questão ética, moral, mas sobretudo espiritual. Ezequias, ele vai liderar? Sim, ele lidera uma reforma religiosa. Eu quero caminhar para o final deste primeiro tópico, falando justamente sobre esta reforma, porque a palavra reforma vai implicar retorno. Nós precisamos retornar à oração, não a ter momentos esporádicos de oração, mas ter uma vida de oração e, sobretudo, santa, separada por Deus, para Deus e para o serviço dele. Nós precisamos de uma restauração. Se houver alguns cacos, precisa ser colocado no lugar, ser restaurado literalmente pelo poder de Deus, mediante a graça dele. E, sobretudo, a gente tem que ter um alinhamento à lei de Deus. Alinhar a lei de Deus. A gente não pode colocar um outro evangelho. A gente não pode colocar o meu comportamento como se fosse o padrão para as demais pessoas. Não. Porque exegética, quando a gente extrai do texto bíblico e espiritualmente falando, isso vai mostrar
que Deus sempre levanta pessoas para restaurar o que o pecado destruiu. Sempre vai haver nas gerações pessoas que são levantadas por Deus para denunciar o pecado, mas apontar um caminho mediante um arrependimento sincero. Esse texto, meus irmãos, do tópico que fala sobre o, a injustiça social, a ameaça estrangeira, ela nos traz lições tão preciosas, bíblicas, teológicas, porque a gente precisa bater uma vez mais nessa tecla. E se você não escutar e não acessar mais nenhum outro vídeo dentro da lição de número um, e já está rendendo, já tem um vídeo de introdução, possivelmente eu vou ficar só com este vídeo no tópico de número um, vou fazer outros. Ah, vai ser mais difícil o acesso, porque não vai estar em um só local. Mas dentro da playlist, sim, da EBD, e tem uma playlist específica, que é terceiro trimestre de 2026, revista de compromisso. Se torna mais fácil para você localizar, mas vamos deixar todos os links relacionados na descrição do vídeo, nos comentários, para que você possa dar continuidade, caso seja útil. E se porventura tem sido útil até agora, saiba de uma coisa: prosperidade sem Deus é perigosa. Quantas pessoas estão prosperando, mas não tem mais tempo para ir à Igreja de Cristo? Estão com os recursos materiais aumentando cada vez mais e mais, porém não tem mais vida eclesiástica, vida com Deus sobretudo, não tem mais tempo para estar nos cultos ou nos templos, não tem mais ocupação e preocupação em ler a palavra de Deus, porque a riqueza sem santidade, ela gera o orgulho, mas também a injustiça. A gente aprende que o pecado, ele acaba destruindo a sociedade, porque o pecado não afeta apenas indivíduos, as pessoas, de uma forma individual, pelo contrário, afeta coletivamente. E o pecado coletivo destrói a sociedade, afeta não apenas indivíduos, afeta famílias, afeta igrejas, afeta todas as pessoas como um todo, porque o pecado, mesmo partindo de um, ou de mais de um, destrói famílias, governos, destrói economias, destrói nações. Mas sabe o que a gente aprende, meus irmãos? Que Deus, ele não tapa os olhos. Isso mesmo, ele não fecha os seus olhos. Ele, na verdade, ele julga a injustiça social. Miqueias mostra que Deus não ignora o abuso de poder, a corrupção, a opressão dos pobres, enfim, esse aproveitamento por parte dos menos favorecidos ou aqueles que estão vulneráveis. Deus não fecha os olhos para isso. Agora, quando a gente se reporta a Ezequias, naquele período que houve aquela reforma religiosa que eu falei agora há pouco, Ezequias mostra, meus irmãos, que a restauração é possível. E eu caminho para a finalização desse primeiro tópico apenas. Meu desejo era encerrar todos os demais tópicos num vídeo só, mas não foi da forma que eu pretendia. Mas quando a gente analisa essa primeira lição e esse tópico, a gente verifica que o arrependimento ainda é o caminho. É possível a restauração. Deus não apenas julga, ele julga sim. Ele é o justo juiz, mas ele também restaura. Deus restaura. Deus restaurou a minha vida, Deus restaurou a sua vida, Deus restaurou a vida de tantas outras pessoas. Salvou, curou, libertou, porque ele age com poder e graça. E nós temos na Bíblia, de uma forma específica, no Antigo Testamento, o caso de Nabote e o rei Acabe. Vocês lembram disso? Acabe usou o poder para tomar
prosperidade, digo, propriedade, injustamente. Mesmo sendo rei, ele foi julgado por quem? Por Deus. Pode ser o presidente da maior potência mundial, uma potência militar e nuclear. Deus vai julgar todo e qualquer presidente, a despeito de ser uma potência ou não. Deus vai julgar todo e qualquer governante, quer na esfera civil, quer na esfera municipal, estadual e federal. Deus vai julgar todos aqueles que estão no poder judiciário, legislativo e executivo. Deus vai julgar tudo e todos. É o que nós aprendemos com a palavra de Deus. Porque Deus não faz vista grossa a esse tipo de exploração, porque o poder não pode ser usado para se aproveitar das pessoas, para oprimir. E não foi à toa que a gente pode citar um outro exemplo. Neemias confrontou ricos que estavam explorando os pobres. E que isso mostra? Que a justiça social também é tema espiritual, não um tema deste. Eu estou reportando porque a Bíblia diz. Na lição de número um você pode ler todos os textos, Miqueias 1 e 2, capítulo 1 e 2, você vai ver e continua. Agora eu quero terminar com um exemplo maior, Jesus Cristo. Agora eu dou um salto lá para o Novo Testamento. Permita-me. Jesus confrontou líderes religiosos corruptos. Lembra que Jesus falou? Vocês devoram as casas das viúvas. Mas Cristo também denunciou sistemas injustos. Sabe por causa de quê, meus irmãos? Porque nesse primeiro tópico, nós vimos que uma nação pode começar a cair quando abandona os princípios de Deus. Uma família pode começar a arruinar-se quando abandona os princípios de Deus. O pecado que não é confrontado vai se tornar uma cultura. A pessoa passa a reproduzir aquela ação pecaminosa porque a sua mente já está cauterizada e já se tornou um modismo, todo mundo está fazendo. Já é algo comportamental, virou algo cultural, todo mundo faz. No Brasil, de uma forma específica, no estado do Rio de Janeiro, é comum as pessoas falarem um monte de palavrões. Não estou falando que todas falam, é cultural, mas ainda assim é pecado. A corrupção social cresce e ela nasce primeiro, sabe aonde? Como eu já disse, na corrupção espiritual. E não vai haver justiça verdadeira sem temor de Deus. Enquanto as pessoas não tiverem temor a Deus, temer a Deus que não vê, elas não vão ter uma justiça verdadeira. Nos veem e desdenham da gente, dá de ombros, não está nem aí. Você acha que vai ter temor a Deus? Nesse caso, não. Não andam por fé, andam por vista, e como não veem Deus, eles julgam, Deus não está vendo. Eu posso fazer o que eu bem entender, mas não é bem aí, assim. Porque Miqueias vai mostrar que Judá estava ameaçada por fora pela Síria, mas destruída por dentro pelo pecado. Deus não tolera a injustiça, a corrupção e a idolatria. Termino. Depois dessa exposição longa, eu sei disto. Se Deus analisasse a nossa sociedade, a nossa igreja, o nosso coração, o que ele encontraria?